Agora, como é que foi, cara? Porque assim, eu não era nascido na época, eu nasci um ano depois, mas o relato que eu tenho de que, caraca, meio que parece que foi tranquilo. Mas você me contou em off aqui que quando teu pai tomou a decisão de jogar a despedida do Roberto com a camisa do Vasco, teve um trolelô pesado lá, a torcida do Flamengo não engoliu muito Ah, bem, não. teve sim. Eu lembro, eu era moleque também, eu não lembro, eu tenho que puxar o ano que foi, se foi 90, porque eu acho que foi Acho que foi 92. Puxa pra mim a despedida do Ele Roberto com o Zico jogando no foi Vasco. contra Acho o que La foi Coruña, não 92. foi? Foi. Foi contra o La Coruña, acho que tinha uma galera no La Coruña. O Bebeto tava no La Coruña, se eu Acho, não me ó, engano. acho que sim. Mauro Silva, aquela rapaziada. O Djalminda não tava, então eu acho que deve ter sido Eu, 93. Foi 93, o ano que eu então. Eu tinha nasci. 10 anos. Então eu lembro assim, né, mais ou menos. Meu pai tava no Japão na época e, e eu lembro assim, era uma época que a gente não tinha tanta informação quanto hoje. Então as notícias que a gente via era Jornal Nacional, né, a página, o Jornal Rosa lá, aqueles Jornal dos jornais, Esportes. Jornal dos Esportes, e televisão, aqueles telejornais todos que a gente via. Mas teve, cara, teve sim, porque o nego não queria, né, que ele fizesse isso. E ele nem titubeou, cara. Botou mesmo a camisa do Vasco, em respeito ao Roberto, e falou que ia botar, porque o Roberto convidou ele pra jogar no time dele. Porque o Roberto jogou de espírito do meu pai, mas não era com a camisa do Flamengo. Era o time de espírito do meu pai em 89, 90, foram estrelas do mundo contra o Flamengo. Aí foi o Flamengo, o primeiro tempo, se eu não me engano, o segundo tempo foi o pessoal das antigas, do meu pai, 81, aquela coisa. E do segundo tempo foi o time campeão de não campeão 92, que 92 veio depois, mas foi aquela base que foi depois campeão. Aí o Júnior ainda tava. Aí tinha o Idemar, tinha os caras mais novos, Nélio, Marcelinho, Djalminha, Rogério, Júnior Baiano, aquela galera com os mais velhos. Mas foi aquele time, mais ou menos, que jogou o segundo tempo. E só que os outros eram estrelas do Brasil, do mundo, com a camisa azul e tal. E aí quando o Roberto convidou, foi pro meu pai jogar no time dele, no Vasco. E ele falou, vou jogar, pô, claro que vou jogar. Nem pensou duas vezes. Isso foi muito legal. E assim, mas eu lembro disso, ele falando, eu era muito moleque, mas que deu a galera do torcedor do Flamengo. Na época ficou meio. Depois, graças a Deus, passou, esqueci, os torcedores também foram ficando mais velhos, foram entendendo a parada. Mas foi muito legal. E assim, o legal também do meu pai é que você pega, pô, teve mais de 800 gols na carreira dele, não tem um gol dele indo na torcida adversária, qualquer adversário. E eu acho que isso é muito respeito. Todo gol que ele fazia, mesmo que a gente vê muito hoje em dia, né? Às vezes o cara faz o gol e a torcida adversária tá ali naquele momento. Cara, ele atravessava, ele não ia, pô, não vê um gol dele em clássico, mesmo se tá a torcida do Vasco querendo lá. Ele ia lá pro outro lado, pra torcida do Flamengo, atravessava o campo todo, né? Sempre em respeito, nunca fez isso aí, nunca fez nada, né, ofensivo. Então eu acho que isso o torcedor também relata, né? Você vê, teve o jogo, o 4-1 contra o Fluminense, que ele retorna da lesão, que a torcida do Fluminense ficava chamando de bichado o tempo todo, ele fez 3 gols. Em nenhum momento você vê ele indo pra torcida Seria natural, né? Tu seria tá chamando natural, o cara de bichado, ele dá o uma cara ir lá. sacaneada, o cara nada, cara. E ele, meu pai, nessas paradas, ele é muito sinistro. Ele tem, cara, ele sabe lidar muito bem com isso. E ele, num momento, né? Porque ele fala que ele sofreu muito em São Paulo, né, cara? Porque tinha antigamente a gente não era bem Barrismo. nascido. Que era jogador de Maracanã, né? Aham. E tal. Chegava no Morumbi, ele era vaiado e só jogava no Maracanã. A imprensa paulista, ele falava que pegava muito no pé dele por isso, né? Então, acho que ele sempre soube lidar muito bem com as críticas, né? E o meu pai foi o pioneiro da geração dele. Então, meu pai, cara, ele foi o recordista de gols no ano, até hoje, acho que fez 96 gols no ano. Acho que nem o Cristiano Ronaldo, o Messi fez isso. 79, se eu não me engano. Só que o Flamengo só foi ganhar assim, brasileiro. Ganhou muito carioca ali, 79, 77, sei lá. 74 ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo não O chegou a Vasco foi nem pros campeão três. brasileiro nesse ano. 74. E o Flamengo, se eu não me engano, ficou em quarto ou quinto. E ele foi o melhor jogador. Né? Então, assim, ele já tinha tido uma história até 80, individualmente falando, que é mais ou menos essa questão que você está falando do Roberto. O meu pai foi assim até vir... Porque meu pai é um pouco mais velho que a geração que foi campeão do mundo. Então, Leandro, Adílio, Andrade, Júnior são mais novos. Né? Tita, essa galera é mais nova que ele. O Raul Plasma era mais velho quando chegou, mas o meu pai, então ele pegou uma geração dos caras mais velhos. Então, assim, ele de 74 ali até 78, ali 73 que ele começou a 78, ele foi meio que sozinho. Ele pegou a geração dos caras que estavam parando, do time do Flamengo, e foi meio que sozinho ali, né, tentando e tal, mas nunca conseguiu um cenário nacional. Cara, isso